O que são chakras? Significa roda ou anel. Estes centros são vórtices de energia psicoemocional de um indivíduo. Contém todo um registro kármico nos níveis consciente, subconsciente e inconsciente. A função desses centros é de receber, acumular, transformar e irradiar a energia cósmica para as áreas onde elas fazem a energização, sendo que esta função é determinada de acordo com a energização em cada chakra, ou seja, pela capacidade e necessidade do indivíduo lidar com os seus registros, ou de acordo com o seu karma. Primeiro chakra, Muladhara, chakra raiz, suporte, sustentação, glândula, gônadas ou sexuais. Elemento terra, sentido, olfato, órgão de percepção, nariz, órgão de ação, pés. O Muladhara, ou chakra básico, é o fundamento da emoção e da saúde mental. A estabilidade emocional e psicológica se origina na unidade familiar e no primeiro ambiente social. Várias doenças mentais são geradas devido a disfunções familiares, incluindo personalidades múltiplas, desordens obsessivas e compulsivas, depressão e padrões destrutivos como o alcoolismo. O Muladhara relaciona-se com a consciência da realidade material, com o poder de realização, responsabilidade com o seu desenvolvimento e com os demais, capacidade de saber o que quer, para onde quer ir e poder de decisão. Os medos e inseguranças provenientes do medo básico, que é o medo da morte ou da aniquilação, são os grandes obstáculos e também a causa do aprisionamento neste nível. Os medos principais estão associados à sobrevivência física e ao medo de ser abandonado pelo grupo. Quando este chakra se encontra desenergizado ou hipoenergizado, são pessoas que tendem a negar as necessidades materiais, não assumindo as responsabilidades referentes a ela e dando ênfase aos aspectos sentimentais ou místicos. Materialmente são dependentes, também não assumem o próprio desenvolvimento, são levadas pelas vontades dos outros ou ficam sempre em cima do muro, não assumindo a responsabilidade por suas decisões. Quando ele está hiperenergizado, a pessoa tende a ter um forte apego e rigidez na forma como lida com as suas necessidades materiais de sobrevivência, negando seus sentimentos e emoções, desqualificando-as, negando a existência de Deus e níveis de realidade não tangíveis. São pessoas frias e calculistas. Há uma necessidade de controlar tudo e todos à sua volta, e uma tendência em projetar todos os erros na pessoa e no ambiente à sua volta. Essa pessoa tende a consumir tudo que entra em contato, estocando tudo como forma de precaver-se das intempéries futuras. Segundo chakra, o chakra sexual ou o chakra da água, o Svadhisthana, centro sexual, suporte do sopro da vida, morada própria. Está ligada a suprarrenais e baço, também coordenando a filtragem de água dos rins, absorção de água do intestino e vibra com o corpo duplo etérico. O elemento água.
Trata-se de um elemento poderoso que precisa ser canalizado para poder ser bem aproveitado. Ela não pode ser contida ou represada, pois sua ação, sua reação, será incontrolável. Com o aumento de volume e de pressão, se transforma em força agressiva e destruidora. Da mesma forma, é a energia propulsora da vida e do sexo. Sentido: paladar, órgão do sentido: língua, órgão de ação: mãos. Está em estreita relação com o Vishuddha Chakra. Relaciona-se com a coragem, consciência do mundo, como lugar de luta e objeto de conquista. O chakra Svadhisthana traz a criatividade em todos os sentidos, vitalidade física, domínio sobre as paixões, capacidade de saber o que é essencial para o seu bem-estar, valor pelas atividades prazerosas da vida e a vida em equilíbrio. Capacidade de saber o que é essencial para o seu bem-estar, valor pelas atividades prazerosas da vida e a vida em equilíbrio, sono, trabalho, lazer e sexo, alimentação saudável e exercício. Valor pelas suas necessidades mais íntimas. Neste nível, a pessoa desenvolve um poder de reação ante todos os obstáculos, porque sabe exatamente o que é bom para si. Neste nível, a pessoa desenvolve um poder de reação ante todos os obstáculos, porque sabe exatamente o que é bom para si. Neste centro estão todos os registros inconscientes que se manifestam em sonho quando ativamos a energização dele. Quando ele está sem energia ou hipoenergizado, quando este chakra está hipoenergizado, a pessoa se mostra apática, sem energia, lenta, não consegue realizar os seus planos. Fica com certa aversão sexual, vergonha, necessitando interagir com pessoas ou coisas causadoras de dor e insegurança, mantendo-se num ciclo vicioso de seu desequilíbrio. Tem dificuldade de resolver seus problemas e tende a reclamar demais. Quando este chakra está hiperenergizado, tende a fazer coisas em excesso, fala muito, compulsão por experiências prazerosas e repulsão às experiências desagradáveis. Necessitam pessoas, objetos e situações que o façam sentir seguros emocionalmente ou que estejam associados ao prazer. Vivem basicamente o impulso sexual, desejam exercer domínio sobre o ser amado, são possessivos, erotizados e fantasiosos. Quando existe algum bloqueio nessa região, a pessoa desenvolve uma personalidade agressiva, necessidade de ação violenta, de destruir ou autodestruir, erotismo excessivo e fantasioso, desejo sexual indiscriminado e dificilmente a relação homem-mulher será satisfatória, pois não haverá afeto. Terceiro chakra, plexo solar, Manipura, cidade das joias. A glândula deste chakra é o pâncreas. O elemento, o fogo, o sentido, a visão, órgão de percepção, olhos. Relaciona-se com o poder social, a identidade no mundo, o poder de persuasão, a capacidade de saber quem é e o que deseja, e saber se expressar adequadamente. Emprego do poder pessoal como forma de intensificar as suas experiências, dignidade, compreensão do seu papel no mundo e a importância de sua colaboração.
interagindo e reconhecendo o papel de todos como importantes para o bem comum, centro das emoções e sua expressão. Quando o manípura ou plexo solar está hipoenergizado, fraco, a pessoa ainda não encontrou seu papel no mundo e a importância de sua colaboração, interagindo e reconhecendo o papel de todos como importantes para o bem comum, centro das emoções e sua expressão. E a sua identidade está confusa a ponto de não saber se defender, porque nem mesmo sabe quem é ou se expressar adequadamente. Tende a engolir sapo por não saber se defender ou por detestar briga. Quando se expressa, geralmente se sente mal porque exagera, diz o que não gostaria ou diz até o contrário do que gostaria de falar. Isto se dá porque não consegue expressar as suas emoções adequadamente e principalmente a raiva, devido ao outro interferir na sua vida. Quando consegue descarregar, ela vem em excesso ou distorcida. Esta descarga acaba por influenciar na sua autoestima negativamente e cria reações mentais que se repetem, reforçando esta menos-valia. São sentimentais, inseguros, com muito medo de rejeição e crítica. Quando ele está hiperenergizado, o egocentrismo, a necessidade de ser o centro das emoções, obcecado controle de si mesmo e todos à sua volta, sedução e sensualidade exagerada como forma de chamar atenção, manipular o outro e como meio de afirmação da identidade. Dificilmente reconhece sua incapacidade ou fraqueza e tende a projetar nos outros a razão única de todos os seus problemas. Guarda mágoas e rancores e relaciona-se com o outro, projetando os resíduos de seus problemas sem se dar conta disso. Seu ego é tão forte que dificilmente tem algo a aprender com o outro, mas sim a ensinar. A raiva e a arrogância são características predominantes. Age constantemente com o objetivo de aumentar o seu poder pessoal e com o intuito de ser reconhecido como superior. A sedução compulsiva é o seu meio e garantia para a afirmação de sua identidade. Quarto chakra, chakra cardíaco, Anahata, significa som místico. Glândula, timo, que também vibra com o coração e com o corpo mental inferior. Elemento ar, órgão de percepção. Pele, órgão de ação. Genitais. Ao ser rompido, este chakra permite a fusão de consciente e inconsciente. Rompem os agregados que compõem a noção de eu que é dado pelo manípura. Neste momento, podemos sentir um vazio muito grande e devemos tomar o cuidado para não abandonar o caminho ou ficar depressivos. Devemos transcender a visão limitada de identidade para a compreensão e abrangência da identidade transpessoal. Este é o centro da afetividade, da autoestima e do amor incondicional. Valor do eu, confiança em si, automotivação, alegria, autoridade, visão de Deus pessoal e unidade de vida. Personalidade compreensiva, generosa e altruística. Neste chakra surge o líder nato. A energização deste centro forma uma identidade mais abrangente, em que a individualidade e o sentimento de universalidade começam a fluir e a se fundir. Este processo pode ser traumático,
resultando às vezes em uma crise de identidade ou num vazio muito grande, mas que com o exercício do amor incondicional tudo se equilibra. Por isso, ele é o elemento ar, onde não conseguimos controlá-lo. Não existe caos, existe o cosmos, é só seguir o coração. Quando ele está hipoenergizado, o ego fica desinflado, a autoestima baixa, tristeza e mágoas guardadas no peito. As pessoas tenderão a ser mais passivas do que agressivas. Seus sentimentos e sensações serão propensos à depressão e as ações serão motivadas por uma crônica sensação de medo e inferioridade, necessidade de ser carregado e inspirado pelas energias da vida dos outros. Tenderá a vivenciar sentimentos de angústia e desespero ao mobilizar a região do peito. Quando essa região está hiperenergizada, o ego é inflado, peito inflado, autoestima baseada no grande poder que tem em cuidar dos outros sem nenhum contato consigo mesmo. Embora vivencie o sentimento de que está ótimo, posso cuidar de mim, mas este sentimento é falso, pois detesta ficar só e olhar para si. Por essa razão, envolve-se excessivamente com os outros a ponto de sobrecarregar-se, desculpa para não cuidar de si. Tem dificuldade de chorar, de aceitar ajuda e de se abrir com os outros mostrando seus sentimentos. Tem a necessidade de estar no controle das situações e parecer forte. Tendência a ser fortemente assertivo, chegando mesmo a ser agressivo. Muitas vezes, o excesso de energia neste centro se dá em detrimento dos outros centros espirituais terrenos, Manipura, Svadhisthana e Muladhara. A verbalização, com a participação da energização do Anahata, se torna um gesto de amor, e o toque é mais uma expressão deste amor. O Anahata, ou chakra cardíaco, é também um importante canal de comunicação com os chakras básicos. O sexo é um ato de amor se tem a participação do cardíaco, do Anahata. Quinto chakra, Vishuddha, significa grande pureza, o portal da grande liberação. Glândula, tireoide, elemento, akasha. O espaço personifica a essência dos 5 elementos. Não tem cor, cheiro, paladar, tato ou forma. É livre dos elementos densos. O espaço tem relação com a força dilatadora da realidade física. O sentido é a audição, o órgão de percepção, o ouvido, e o órgão de ação, a fala. Este centro relaciona-se com a expressão, a comunicação, a fala e a criatividade em todos os sentidos da vida, intelectual, artístico, moral ou espiritual. Desenvolvimento do conhecimento intuitivo e espiritual. Quando os instintos básicos, primeiros chakras, as emoções e os sentimentos conseguem ser expressos por palavras, a compreensão e o autoconhecimento acontecem. Este é o centro da análise do autoconhecimento. Quando corretamente energizado, cria a facilidade na expressão dos próprios sentimentos e emoções, possibilita o desenvolvimento do conhecimento intuitivo e a expressão do conhecimento com clareza, emoção e magnetismo, conseguindo chegar ao outro com facilidade. A natureza da pessoa se torna alerta, autorreflexiva e autoperceptiva, com tendência à introspecção. Neste nível, a pessoa começa a desenvolver a comunicação interna,
a investigação de seu relacionamento consigo mesmo e com o universo em geral. Esta região é chamada de o Portal da Grande Liberação. Aqui se dá a necessidade do desenvolvimento dos potenciais latentes e o estudo da compreensão de si mesmo. A necessidade de render a própria vontade à vontade de Deus. No equilíbrio, possibilita a comunicação entre o consciente e o inconsciente, permitindo ouvir o inconsciente pessoal de modo que possa compreender de onde estão vindo os impulsos. Esta compreensão permite superar os velhos programas, substituindo-os por parâmetros de crescimento aperfeiçoados, e ter acesso à orientação do inconsciente coletivo, capacidade de discriminação. Quando ele está fraco, hipoenergizado, a pessoa tem dificuldade de expressar seus sentimentos e emoções, obrigando o indivíduo a aguentar em silêncio situações indesejadas. A pessoa apresenta também conflitos quanto à autoimagem, provocando a dificuldade de organizar e expressar as emoções e os sentimentos, reprimindo-os. Esta pessoa fala pouco e tem a tendência a ter o tom de voz baixo e ou grave, voz cavernosa. A pessoa desenvolve medo da entrega à vontade de Deus. Quando ele está hiperenergizado, a pessoa tenderá a falar demais, tom de voz alto e agudo às vezes, ou ficar fortemente introspectivo, dedicando-se exclusivamente às suas atividades e reflexões internas e desligando-se do mundo externo, tendo por principal característica o intelecto negativo, podendo ocorrer por ignorância, uso insensato do conhecimento. Esta pessoa tem dificuldade de ouvir o outro. Para se proteger e se esconder, a pessoa tende a contrair os ombros e o pescoço para impedir que os impulsos, emoções e sentimentos indesejáveis, não aceitos pela própria pessoa, sejam expressos pela fala ou expressão facial. Isso também se dá para impedir que os outros possam ver aquilo que a pessoa não deseja que seja visto, uma imagem negativa. Sexto chakra, terceiro olho. Ajna, centro frontal, centro do mando. A glândula pineal. O elemento, o avyakta, nuvem original de energia e matéria indiferenciada. É o chakra da meditação, da contemplação. Relaciona-se com a consciência e a atividade mental e intelectual em todas as suas formas. Visão clara, compreensão precisa e entendimento do que está sendo lido, estudado, escutado e meditado. Concentração em um tema até esgotá-lo. O indivíduo é impelido a buscar continuamente a diferença entre a verdade e a ilusão. É neste centro que se tem a visão da suprema verdade, o conhecimento do ser. Neste nível, percebe-se o amor nos vários níveis de todos os chakras. Quando o sexto chakra está hipoenergizado, a pessoa apresenta dificuldade em aprofundar e ampliar sua compreensão de si mesmo e sobre o mundo. Também apresenta dificuldade de visão e ou audição, vendo e ouvindo somente aquilo que lhe é conveniente e processando transformações indevidas na interpretação das situações e conceitos. Verifica-se também um bloqueio em nível intelectual, dificultando e impedindo o questionamento e a aquisição de novos conhecimentos. O indivíduo desenvolve um grande medo de enfrentar novas situações,
de se apoiar em conselhos externos e dificuldade de estabelecer uma disciplina. Quando ele está hiperenergizado, a pessoa apresenta todas as dificuldades apresentadas na hiperenergização, sendo que neste caso o grande obstáculo é que a mente pensa demais, se interessa por tudo e faz uma grande confusão entre o que pensa, ouve e lê. Dificilmente consegue se concentrar e só ouvir. E como a mente não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo, sua compreensão é sempre distorcida dos fatos. Também é instável no que pensa. Sétimo chakra, Sahasrara, chakra da coroa, glândula hipófise ou pituitária. Está relacionado ao nível transcendental. Neste nível, o indivíduo já ultrapassou as limitações do ego e consegue viver com total consciência e plenitude do ser. Sua energização faz o indivíduo ter sentimentos altruísticos. Quando esse chakra está ativado, o néctar da vida sofre uma purificação, tornando-se uma energia divina que rejuvenesce o ser, ocasionando boa saúde e longevidade. Contudo, dizem que se o sexto chakra não estiver bem ativado, o néctar não passa tão fortemente para a ativação do sétimo chakra. A cor desse chakra é o violeta e o branco. Está ligado à glândula hipófise e ao córtex cerebral. Alimenta o cérebro superior e o olho direito. O chakra coronário é responsável pela maior captação de energia cósmica, bem como por estabelecer contato com as esferas superiores do universo. Está associado à conexão da pessoa com a sua espiritualidade e à integração de todo o seu ser físico, mental e espiritual. Vai além do mundo físico e cria no indivíduo um sentido de totalidade. A energia do prana, captada por esse chakra, alimenta os demais centros de força e auxilia na meditação, suprindo-nos de vida cósmica. Seu desequilíbrio nos deixa fora de sintonia com a espiritualidade, provocando depressão por não encontrarmos sentido na vida. Faz-nos sentirmos separados do todo e desconectados da unidade. Devido ao seu desequilíbrio, a pessoa não estabelecerá o intercâmbio com a espiritualidade, perdendo com isso a oportunidade de crescer e evoluir nesta existência. Simboliza a sabedoria intelectual dos governantes, tornou-se hábito a utilização da coroa na cabeça, representando o desenvolvimento deste chakra. Corpos astrais ou corpos sutis. Corpo significa veículo ou instrumento da consciência, o invólucro no qual a consciência entra em contato com o mundo exterior. Os corpos sutis são diferentes aspectos da nossa natureza multidimensional. Possuímos muitos aspectos, muitos níveis de conhecimento e muitas perspectivas de expressão que se integram numa totalidade. Somos seres multidimensionais, o que significa que nos manifestamos em várias dimensões ou diferentes planos de realidade e possuímos um sistema de corpos que podem ser identificados em dois grupos: corpos superiores, o corpo eu sou, o corpo causal, o corpo mental superior, e os corpos inferiores, mental inferior, emocional, astral, duplo etérico e corpo físico.
Os corpos sutis são veículos para manifestação da consciência ou espírito nas dimensões correspondentes a cada um deles. Um corpo sutil não é algo material, como entendemos a matéria, que podemos ver e tocar, mas um campo de energia que coexiste com o nosso corpo físico, numa outra dimensão da realidade. Cada um dos 7 corpos age como uma camada protetora para o seguinte: cada um é um veículo de consciência que percebe uma atividade e um domínio específico da vibração constantemente, quer estejamos conscientes dele ou não. No caminho da alquimia interior, devemos nos esforçar para detectar e agir dentro de cada um desses níveis conscientemente. Embora todos os 7 corpos, como faculdades das consciências, se expressem numa realidade tridimensional, os primeiros 3 corpos, o físico, o emocional e o mental, constituem o que chamamos de personalidade. O quarto corpo é uma mente entre os 3 superiores e os 3 inferiores. É um mensageiro e arquivista, que realmente serve como um diagrama para os 3 corpos inferiores a cada vez que encarnamos. Os 3 corpos superiores são mais espirituais por natureza e servem como receptores e transmissores interdimensionais e cósmicos. O corpo físico é, na realidade, um conglomerado de todos os outros, com um acréscimo de matéria ou substância planetária. Todos os outros corpos são compostos de substância luz. Isso explica porque tudo, mental, emocional, psíquico e espiritual, encontra-se retratado no corpo físico. Ao longo do desenvolvimento dos estudos ocultistas da meditação, descobriram que por trás de toda forma de vida existe uma vibração que pode ou não encontrar manifestação no plano físico. Trata-se de nossos corpos sutis, que não podem ser tocados pela mente racional, mas apenas pela percepção. Por isso, é importante conhecermos quais são esses corpos e aprender um pouco mais sobre cada um. Corpo físico, ou, em sânscrito, Annamaya Kosha. O primeiro corpo ilusório de alimento vibra com o chakra básico, que vibra com o plano físico. Este corpo corresponde ao nosso corpo material, constituído de ossos, pele e sangue. Apresentam 5 sentidos básicos: tato, paladar, olfato, visão e audição, e 5 agentes de ação: boca, órgãos genitais, mãos, pés e ouvidos. As vibrações emitidas pelos corpos superiores são absorvidos pela estrutura óssea e pelos músculos, nervos e ligamentos. O estágio evolutivo do corpo físico corresponde ao estado mineral e seu elemento é a terra, de natureza instintiva. Sua energia deriva das áreas genitais. Esse corpo reage aos toques físicos e depende de alimentos materiais para se manter em atividade. Está relacionado ao chakra Muladhara. Segundo corpo, Pranamaya Kosha, ou corpo ilusório energético etérico ou duplo etérico. Vibra com o chakra da água ou Swadhisthana. Corpo formado pela energia prana emanada dos 5 elementos básicos da natureza: água, terra, ar,
fogo e éter. Assim como o corpo físico encontra correspondência entre os minerais, só que sua manifestação ocorre de maneira mais sutil e seu elemento é a água. O duplo etérico opera sobre os 5 sentidos, transmitindo sensação e servindo de intermediário entre o corpo físico, especialmente músculos e nervos, e as emoções. Sua energia nasce nas glândulas suprarrenais próximas ao umbigo. Está relacionado ao chakra Swadhisthana. Terceiro corpo astral, Kama Maya Kosha, corpo ilusório dos desejos. Ele vibra com o perispírito e o plexo solar. É o corpo dos instintos, dos impulsos, das relações naturais, das emoções telúricas, das vontades e dos desejos. Caracteriza-se pelo ímpeto emocional. Sua emanação energética parte do plexo solar, o que faz com que esteja relacionado ao pâncreas. O elemento básico deste corpo é o fogo. Está relacionado ao chakra Manipura. Quarto corpo astral, corpo ilusório da felicidade, ou Annamaya Kosha. Ele vibra com o chakra Anahata e é o corpo mental inferior, onde estão gravadas todas as nossas reencarnações. Corpo dos sentimentos, do afeto e das relações amorosas. O Ananda Maya Kosha, ou mental inferior, corresponde ao elemento ar. Seu ponto central é o coração. Por isso, ele reage a qualquer estímulo emocional. É o corpo responsável pelas impressões de simpatia e antipatia e pode ser ativado com a ajuda de alimentação, vegetais superiores, verduras, legumes e frutas. Está relacionado ao chakra Anahata. Quinto corpo astral, corpo ilusório do conhecimento ou mental superior, Vishuddha, ao chakra Vishuddha. Está ligado à glândula tireoide. É o corpo da inteligência, da memória e do intelecto. Seu elemento é o éter e seu principal ponto de manifestação é a garganta. Os mantras com H aspirado são o principal estímulo para este corpo astral, que é um corpo intimamente ligado às vibrações sonoras. Essas vibrações, aliás, fazem-no caminhar do racional para o intuitivo. Está relacionado ao chakra laríngeo. Sexto corpo, Inanna Maya Kosha, corpo ilusório da sabedoria pura. Está ligado ao chakra Ajna, corpo da sabedoria superior que extrapola o simples conhecimento mental. É responsável pelas capacidades de clarividência, percepção extrasensorial e clareaudiência. Responde aos estímulos da imaginação e aos sons nasalizados. Por estar além dos limites físicos, não corresponde a nenhum órgão físico específico. Está relacionado ao chakra Ajna. Sétimo corpo astral, corpo ilusório da intuição, Buddhi Maya Kosha. Está ligado ao chakra Sahasrara ou coronário. Não reage a nenhum tipo de toque e não responde a nenhum som específico. Aliás, só pode ser estimulado com o mantra Om e com símbolos de profunda penetração mística, tais como mandalas e yantras. Este corpo é o corpo mais passível de identificação com a mônada espiritual humana. É a nossa chama divina, é o que está mais próximo da nossa chama divina. São chamados corpos ilusórios, pois o verdadeiro corpo é o da chama divina,
que é de onde vem toda a propulsão para que estes veículos possam agir, interagir, crescer, ganhar experiências, sendo que cada chakra vibra com um corpo astral específico, que vibra com uma dimensão específica.